Bem-vindo ao nosso podcast As Claras Pode. Como vocês sabem, eu sou a Shirley das Claras e com várias histórias para contar de tantos atendimentos personalizados que nós fazemos, decidi então colocar essas histórias para todo mundo ficar sabendo e também motivar pessoas, mulheres que estão aí talvez em bolha. Hoje eu trouxe a Adriana Dias, que é uma amiga querida Boa tarde. de muito tempo e que tem histórias para contar, mas principalmente porque ela hoje é gestora da Global Care com uma história de superações na enfermagem. Sim, muitas. Né, Adriana? Adriana, Sim. seja bem-vinda. Obrigada, Shirley. Obrigada pelo convite, né? As Claras pode, né, ter essa iniciativa, né? Com certeza, para mim é uma satisfação estar aí, né, participando desse novo talento, né? Dessa nova oportunidade. Dessa nova loucura. Isso também. Onde nós vamos, né, o intuito é isso, né? Trazer histórias reais, né? Então, isso é muito bacana para o pessoal entender. Exato. Né? De cada um dentro do que faz, dentro do que é. Vai Da realidade, isso, da né, realidade Adriana? trazer para nós, É, né? se você me permite, eu vou chamar de Dri aqui também, porque Pode assim... pode chamar. É da realidade, porque assim, eu conheço um pouco da sua história, mas confesso Sim. que entre linhas, fiquei um pouco emocionada. A Adriana, gente, ela tem como formação administração de empresa, mas existiu dentro dela um chamado para a enfermagem, que foi aonde eu conheci. Para quem não sabe, eu também fui enfermeira, né? Hoje não estou atuando mais, mas também fui enfermeira. E até o chamado dela, que é vai ser o nosso chamado, é entre a missão e o coração. Isso. Adriana, me conta um pouquinho da sua história. Dá uma resumida aí para a gente saber quem é a Adriana, qual é essa história linda que ela tem para contar para nós. Bom, eu sou Adriana Dias, sou enfermeira, administradora de empresa, mas atuação enfermeira, que é a minha missão, é meu amor, é minha grande paixão, né? Conheci a Shirley alguns anos atrás, nos esbarramos, né? E temos essa amizade maravilhosa e que me traz essa oportunidade hoje aqui, né? Sou filha de Paulo Dias e Elizabeth Mirtz, meus pais. Estou na enfermagem há 23 anos. E como que você migrou? Você fez administração de empresa, Sim. Se formou. Como que você migrou da administração de empresa, da qual eu sei que você já teve sucesso atuando como administradora, e migrou para a enfermagem? Sim, por conta dos meus pais sempre ter negócios próprios, né? Então, nós temos 17 anos, nós somos muito jovens para escolher, né, realmente a profissão que nós queremos, enfim. Mas entrei em administração de empresa para isso, ajudar o papai com os negócios. Só que, na época, eu tinha vontade de fazer muito mais coisas, só que interior é limitado. Então, para quem forma hoje em administração de empresa, tem que ir para grandes centros. Sim. Né? E eu fiquei limitada a ajudar empresas da família, né? Trabalhei muito também na parte de administração, em grandes empresas, mas eu não tinha aquela, como é que eu vou falar? Aquele frio na barriga? Isso, era uma profissão morna. É, porque né? foi imposto a você ter essa profissão, como nós, né? A gente tem aquela crença limitante. Tá toda hora junto com o pai, Exato. mãe, né? A nossa crença limitante que nós já vem da nossa cultura. Você nasce, estuda, se forma, trabalha e ponto. Isso. Aí você quis sair da bolha. Sim, aí eu estava muito... me achava estagnada. E eu sou uma pessoa que sempre penso para frente. Falei, meu Deus, não é isso, né? Eu quero alguma coisa que me impulsione. Que te motive. Né? Que me motiva mais, né? Que sinta esse frio na barriga. E eu tinha umas colegas de clube, Monte Líbano, e uma dessas colegas chama Ana Curi. E em conversa vai, conversa vem, ela é enfermeira, e ela me incentivou. Por que você, então, não tenta a enfermagem? Né? Você estava em busca ainda, você estava perdida, né? Você não tinha achado seu propósito ainda. Isso. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Uma pessoa muito bem
especial para mim, é onde eu realmente, se falar, tem liberdade, tem exemplo para eu estar escutando, né? Tem valor, então. Isso, tem valores. E aí eu falei, não, eu vou tentar, né? Só que ela posicionou para mim, olha, faz o curso técnico antes, Adriana. Eu dou aula também nesse curso, né? E você, para ver se é o que você quer, né? Não vai enfrentar outro caminho mais longo e chegar e não sentir que é aquilo, né? Uhum. Então, fui no passo a passo, né? Como sempre foi minha vida, degrau por degrau. E prestei a prova no curso técnico, chama Filadélfia, né? Aqui em Rio Preto. Sim. Passei, comecei a fazer o curso. E o que ela falou para mim, né? Que como que eu ia estar frente a isso, porque eu já com um curso graduado, eu estaria voltando para as salas, um lugar simples também, assim, onde é um curso técnico, eu ia encontrar outro tipo de realidade, de pessoas, de objetivos, de propósito, né? Então, ela ficou preocupada isso comigo, mesmo que ela falou, olha, eu te conheço, né? Isso não, eu acredito que não seja problema, mas pensa nisso, né? Uhum. Mas eu encarei numa boa, porque isso nunca foi problema para mim. E foi, assim, maravilhoso, porque conheci pessoas, conheci processos lá, e dentro desse curso, que era auxiliar de enfermagem, né, um curso técnico de 1 ano, a hora que eu comecei a escutar a parte teórica, que depois nós vamos para campo de estágio, aí eu comecei a sentir coração acelerar, né? Aí Frio na foi barriga. o frio na barriga. E aí eu vi que realmente eu estava no caminho. E foi fácil certo, seus né? pais aceitarem essa mudança, porque, assim, é um conflito, né? Sim, sim. Sair de humanas para saúde. Assim, Exatas, né? Administração é Isso, exatas, né? é. Sair de exatas para saúde. Para saúde. Sair do seio familiar para Sim, ganhar o mundo. Sim, sim. Teve barreiras? Assim, barreiras negativas em si não, mas eles contavam comigo, né? Então, infelizmente, no começo do curso, eu tive que conciliar. Mas eu sempre tive o apoio deles da seguinte questão, que eu tenho até hoje. Vai. Se é o que você está sentindo e você está bem e feliz, nós estamos bem. Né? Então, o que meus pais sempre passaram para mim, se eu estou bem e feliz, eles também estarão. Uhum. Mesmo com toda aquela mudança, tudo. Mas eles me apoiaram no final e eu também não deixei eles na mão e fui conciliando com o curso. Né? O curso ele era meio período. Né? Então, deu para conciliar bem e deu certo. E fiz esse curso. E fez o outro. E fez aí o outro. Aí eu formei 1 ano desse curso, eu já tinha arrumado emprego, pleno estágio, eu já estava fazendo estágios em empresas de saúde. Então, eu formo e já estou dentro do mercado. Né? Então, isso foi, assim, incrível. Né? E depois, falei assim, nossa, agora eu preciso expandir, melhorar. Na minha época, né, o curso de enfermagem, o técnico e o auxiliar era separado. Sim. Mas eu voltei para o Filadélfia, prestei prova de novo e passei. Então, eu não perdi tempo. Acabou o auxiliar, comecei a trabalhar, mas já prestei a prova e fiz o técnico. Por quê? Porque eu sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que subir devagar. Né? Tem um processo, a gente precisa ter a aceitação do processo. Isso. É o que eu sempre falo. Gente, a Adriana, além de minha amiga, é minha cliente, né? Então, a gente conversa muito, eu sei um pouco da vida dela. A gente tem que aceitar o processo. Primeiro de tudo, se aceitar. Uma vez que eu me aceito, eu consigo abrir os caminhos para eu olhar lá na frente e achar qual é o meu propósito e aí sim executar tudo aquilo que o meu coração manda. Então, primeiramente, aceite o processo. Aceite quem é, aceite as suas limitações com certeza. E siga o seu caminho no propósito, né? E foi em cima disso, Shirley. Formei em técnico, mas já comecei a faculdade, e trabalhando e sem parar, naquela loucura que é a área da saúde, que é a enfermagem, mas o que eu descobri? É isso, o propósito, o chamado, a missão, meu Deus, aí fez a diferença. E quando você entrou nessa missão, aí eu vou usar um pouquinho da minha experiência, né? Quando você entrou nessa missão, a enfermagem, ela é muitos desafios. Além de ser mulher, a gente sofre muitos
desafios, além de ser mulher, ser enfermeira. Questionamentos e apontamentos. Também. Exatamente. A todo momento. E você sofreu vários. Mas existiu um que a gente conversou muito sobre isso, que impactou muito, né? E realmente eu vejo que essa é uma história de superação e que muita gente não sabe o que nós passamos por trás de uma roupa branca. Com certeza. Né? A sua mãe foi diagnosticada com um CA de mama, correto? Uhum. E você teve que fazer uma escolha. Sim. Precisei. Fala para mim. Vou falar. Fala. Bom, toda a minha carreira, né, de enfermeira, eu passei por uma empresa, né, muito idônea, que é o Grupo Sene. Então, lá fiquei muitos anos e plena pandemia, né? Então, desenvolvi um projeto muito bacana, que era a telemedicina na época. Estava mais administrativa, aparentemente tudo tranquilo, tudo controlado. Né? Nessa empresa eu fiz uma carreira, então a gente começa pela assistência. E que carreira? Fui pela auditoria, né? Gerência, enfim, foram 16 anos, não são 16 dias, né? E a presidente lá, a dona Sueli Kaiser, sempre quando ela precisava de algum projeto desafiador, ela contava comigo, né? E nesse momento da central, né, da telemedicina, com a pandemia que eu desenvolvi esse projeto, eu tive a notícia que a minha mãe estava com um diagnóstico de câncer de mama. Então, para mim, foi assim, bem complicado, porque mesmo eu na parte administrativa, na central, eu estava me organizando. Eu saí do meu apartamento, fui morar com a minha mãe, que eu falei assim, não, a filha e enfermeira agora é minha vez, né? Estarei presente com ela direto no tratamento. Vou mostrar a minha missão agora, Isso. né? Vou exercer a minha missão. Um tratamento de 1 ano, né? Ela passou por quimioterapia, ela tinha acompanhamento com alguns especialistas até no que a gente se desenvolveu aí para fazer a correria, que eu vou contar também sobre questões de financeiro, né? Ela fez um tratamento particular para a gente tentar dar o melhor, né, para ela, e ela ficou 1 ano fazendo esse tratamento. E aí eu estava lá na central um belo dia, coordenando a equipe, foi um projeto piloto que deu super certo, e recebi a ligação, né, a presidente me chamando lá para conversar com ela na sala. Aí cheguei lá, tinha mais pessoas, tal, envolvidas, e ela veio com todo o jeito dela, que eu admiro ela até hoje, né, meu Deus. Falou, Adriana, eu preciso de você num projeto novo, porém, sei da situação que você está passando com a sua mãe atualmente. E você, em todos esses anos, nunca me falou não, né? Se você me falar não dessa vez, eu vou entender, né? Eu falei, tá, pode falar, dona Sueli, olha, pela sua experiência, sua capacidade, por a gente confiar em você, eu preciso que você coordene um novo projeto, né? Nós estaremos aí à frente de uma UTI móvel um serviço terceirizado para auxiliar o Hospital Alsta. E era plena começo de pandemia. Onde ninguém sabia nada. Não, nada. E nós ficamos reclusas, né? Isso. Só que, Shirley, na mesma hora eu não pensei, né? Assim, não é que eu não pensei, a verdade é que eu pensei. E eu falei para ela, né? Eu falei, não, eu vou, né? Por que não? E com a minha mãe, eu também acredito que está tudo controlado, né? E se houve esse chamado para esse projeto, plena pandemia que nós estamos, né? E vai ser viável. E ela ainda respondeu assim, eu sabia que eu não ia escutar isso de você, não ia ser diferente. Enfim, saí de lá, tal, mas e a minha cabeça? Né? Mesmo que, com certeza, o profissional, sempre estou ali firme, mas mesmo que eu sei que ia ter que conversar com mãe, mas eu era filha, né? Sim. Então, assim,
para dar E notícia. era Eu um já tinha momento... mudado para casa da minha mãe, já É. tinha me organizado, eu aluguei meu apartamento, me organizei inteira para passar esse momento, né? E aí eu falei, eu sempre fui muito espiritualizada. Quando eu não dou conta do que eu tenho, eu entrego na mão totalmente de Deus, né? Não tem jeito. E fui conversar com a minha mãe, né? E a minha mãe, como sempre, também não me deixou, não me deixou surpresa, porque ela falou, não, vai sim, né? Como você sempre fez, né? Como líder, com a sua atitude, e você vai me acompanhar. Eu vou te apoiar nisso e você vai me apoiar aqui também. Então, assim, dei aquela respirada, mas estava quebrada por dentro, né? Mas a família é muito unida, então fizemos uma reunião de família, veio a minha irmãzinha de fora, que mora em São Paulo, mais nova, a minha irmã mais velha que é daqui, e também tive esse apoio da minha família, onde a minha irmã de São Paulo, ela conseguiria vir para cá, porque ela trabalhava em home office, o serviço dela é administrativo, é corretora de seguros, enfim. Então, assim, que as coisas foram acontecendo, né? Só que não foi fácil, né, Sheila? Por quê? Porque o que todo mundo acha, tudo bem, deixou a mãe para desenvolver um trabalho inicial. Sim. Todo mundo quer uma oportunidade de trabalho, porque nós queremos realmente alavancar, né, como profissional. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Foi numa época de pandemia, início de pandemia, onde todos que eram da área da saúde não podia ficar com seus parentes. Foram um ano sem ter contato com os nossos parentes. Por quê? Porque nós estávamos, né? Um ano mínimo. Porque nós estávamos expostos no hospital. Isso. Essa é a questão. Você veja bem, você deixou de ficar, não de estar presente, mas deixou de permanecer na residência com a sua mãe, que naquele momento ela estava passando por um processo delicado, precisando de apoio tanto emocional, né, quanto clínico, uma vez que você é enfermeira, para resgatar outras vidas, que foi, enfim, não vamos entrar em detalhes, né? Mas para continuar a sua missão como enfermeira, salvando vidas fora do seu âmbito familiar. Então, gente, isso não é superação? Desculpa se vocês acham que isso não é superação, então eu não sei o que é mais. Porque não é para qualquer um isso. Fora as questões, os preconceitos que nós, como enfermeiros, sofríamos. Eu tive escutei assim, por conversas de corredor, digamos, né? Nossa, é mercenária, não vai cuidar da mãe. Nossa, então assim, e não é, né? Foi uma grande decisão, na verdade, né? E isso que você falou, tá tudo superação. Então, assim, fora isso, ela teve um tratamento particular. E esse tratamento foi particular mesmo, né? E em reunião em família novamente, porque a minha família é maravilhosa. Eu amo ver isso. União da família. Eu amo. E aí, o valor do tratamento é X e todo mundo vai ter que se movimentar do jeito que se movimentou. Nós poderíamos vender uma casa, uma coisa que a minha mãe tem, mas o que nós decidimos entre nós é a conquista deles. Eu acho que agora é a nossa vez, né, de estar aí firme com papai e mamãe, né, no caso a mamãe. Então, assim, gente, eu trabalhei dentro desse ano, eu fui para esse projeto do Grupo Sene, nessa UTI móvel, onde eu era coordenadora, e os colaboradores, né, os funcionários da minha equipe iam adoecendo, e eu ia assumindo também plantão, né. Fora isso, para ajudar rentavelmente, no período da tarde eu recebi uma proposta e fui. Eu era enfermeira assistencial no Hospital Bezerra de Menezes e era folguista do pronto atendimento de Urupês, né? Coisa pouca, né? Então, assim, isso foi o quê? No mínimo 1 ano, porque era um propósito onde nós tínhamos que ver recursos e nós, as irmãs, cada um fez a sua correria, o seu melhor, né? Então, assim, além de desgaste, né, de tudo, de correria e estar longe da minha mãe, né, eu tive ainda a pandemia, né, então, assim, o que pesou, Adriana, tudo,
Tudo. né? Tudo pesou. Tudo. Mas pela minha religiosidade, pela minha espiritualidade, E pelo seu controle emocional Isso. também, né? A fé, é claro, gente. Claro. A fé é o primeiro, é o que está no topo da Sim. pirâmide. É a fé. Mas para que você consiga levar tudo isso, a sua mente ela tem que estar muito Sim. equilibrada. Os meus valores com família, de estar empenhada nessa loucura de escala de trabalho, né? E pelos meus princípios e os meus propósitos de quanto profissional e ser humano, né? Quanto profissional enfermeira, eu não poderia fazer diferente, né? Sim. Então, sim, teve todo o desgaste psicológico, mas que a gente tenta E que são para poucos, né? São. Eu adoro falar inteligência emocional. Isso. Né? Porque eu para ter a inteligência emocional, o controle emocional que eu tenho hoje, foi muitos anos de dedicação. Sim. E muitos anos me capacitando para isso, para mim, para eu ter um controle total emocional de tantas coisas que a gente passa durante a vida, né? E isso é a base para nós conseguirmos controlar o que a vida joga nas nossas costas, né? Sim, com certeza. Então, com certeza, você conseguiu administrar todo esse processo de uma nova carreira, a continuação de sementes que você plantou, né? A questão da sua mãe, Sim, né? sim. O diagnóstico da sua mãe, mais a questão financeira. Sim, sim. É né? muita coisa. É muita coisa. Então, são 3 pilares que, se você não tem um controle emocional, cai. Você cai. E eu agradeço a oportunidade de hoje, porque não é todo mundo que sabe, né, do que a gente passa. Exatamente. Né? Então, eu fico até emocionada, porque não foi fácil, mas foi superado. E essa missão, né, que vem comigo, esse propósito, essa força que me move. E que cada degrau que eu subo e cada dia da minha vida mostra o quê? Eu não sou uma mulher de estar em situações de conforto. O que me move é desafio. Então, foi um grande desafio naquele momento. E que vem para mim o quê? Que eu continuo no propósito. Né? Então, assim, e foi muito gratificante, porque fiz parte dessa história de pandemia, né? Igual você falou, hoje a conduta era essa, amanhã já era outra, né? E um pouquinho só, assim, do que a gente passou quanto profissional, porque, às vezes, as pessoas não conhecem realmente a realidade, quem foi da linha de frente, Não. né? Escuta falar, sabe, mais ou menos, mas eu vou falar um negocinho só. Então, em UTI móvel, a gente fazia as transferências do paciente grave, claro, com Covid. Pacientes com 5 bombas de fusão, né, entubado, todo inchado, pesando 130 quilos, né? E transporte, né? Era UTI móvel que eu trabalhava. Então, a gente tira o paciente do hospital, às vezes faz a transferência. E uma dessas transferências, assim, até de uma distância, vamos por média, Rio Preto, São Paulo, além da gente ter nosso uniforme, macacão, bota de UTI móvel, a gente tinha toda aquela paramentação em cima. Exato. Jaleco, viseira, enfim, tudo que vocês sabem. E fora isso, gente, num percurso de Rio Preto a São Paulo, nós tínhamos que usar fralda. Porque como é que a gente para ir ao banheiro? Né? Não podia abrir a porta. E eu recebia água do colega da frente, que ficava socorristas, o pessoal da cabine na frente, não atrás, com a equipe, né? Água no canudinho. Então, assim, lembrar disso isso é uma coisinha. Não, né? não tem como nós falarmos não tem para eu aqui... mensurar a pandemia, que teria que ter um outro podcast para a gente falar só sobre exatamente, a falar, pandemia. Se fosse para nós falarmos de pandemia, a Sim. gente é muito longo, né? Mas de eu quero falar aqui, assim, da superação. Exatamente. De quanto enfermeira
profissional. Passou por isso. A filha enfermeira. A filha enfermeira que deixou a mãe em casa para passar por tudo isso que você está aqui Se eu fosse ver relatando. a minha mãe mora no Alto Rio Preto, tem uma pracinha, né? Ela estava naquela casa. Eu via minha mãe de longe, no meio da praça, só. Porque eu não podia estar perto. O coração estava perto, mas fisicamente não. Então, assim, e mesmo com tudo isso, nunca deixei de desacreditar em nada, nada. Né? Mesmo porque nós temos aprovações todos os dias. Todos os dias. E vem para quê? Para nos fortalecer, né? E sempre firmar o quê? O meu propósito. Né? O meu propósito de vida é crescer e ajudar as pessoas, levar palavras sobre fé, né? Levar essa enfermagem nova. O que a gente passou são 23 anos de enfermagem, né? E passar também que mesmo a gente, quanto profissional, nós quanto pessoas e filhos, sabe aquele ditado que fala assim, nossa, tem que entrar para dentro do serviço e esquecer os problemas lá fora. Não existe. Né? Não tem. Você passa para dentro com os problemas e você tem que procurar esse equilíbrio. Exatamente. Né? Outra, antes de ser profissional, seja de que área que Sim, for. Sim, qual né? área for, com certeza. Existe uma mulher. Sim. Existe uma mulher que tem os seus problemas, que tem questões hormonais, que tem questões com o marido, com o filho, e sempre tá lá, tá firme, tá com garra, tentando se superar todos os dias, porque acontece muitas coisas ao meio, né, no meio da trajetória dela. E outra coisa, eu não vou entrar em detalhes, mas não tem como eu falar. Falar que a enfermeira é isso, ou que tem a unha comprida, né? Ou vai lá... Vou até citar um meme que teve aí na questão, vai para catamédico, né? Vocês não sabem o que acontece por trás. O que é uma mulher trabalhar na enfermagem é superação plena. Todas as áreas, todas as profissões, eu tenho o maior respeito por todas, porque cada um tem o seu desafio e a sua superação. Sim. Mas eu posso falar com propriedade que ser enfermeira e ser mulher todos os dias é uma superação. Porque ninguém sabe quem somos nós de fato, quais são os valores que nós temos e quem somos nós por trás de uma roupa branca. Somos muito melhores do que muita gente pode imaginar, né? Sim. Muito melhor, tanto que não sou mais enfermeira. Estou aqui como empreendedora. E mesmo com essa história de superação, né? Eu também tive a minha carreira, né? Foi brilhante, que sempre me impulsionou nesses desafios e não estar em zona de conforto. Então, no Grupo Sene fiquei todos esses anos, mas conciliando. Um enfermeiro não tem só um emprego, Exato. Né? Então, eu tive toda a minha carreira, parte hospitalar antes, né? Trabalhei em vários setores também, que isso me ajudou. Porque uma hora era laboratório, que eu era enfermeira, outra hora estava no hospital, outra hora estava em rede pública, UBS, por tantos anos, né? Então, tudo isso, até antes de chegar na pandemia, teve um valor absurdo, né? E que como que eu não enfrentaria e não falaria sim para a pandemia, de tudo que eu passei, de superações, de lugares incríveis que sempre me impulsionaram a estar subindo meus degrauzinhos. E que a pandemia foi desafiador também. Eu não tive tempo para falar, vou. Né? Exatamente. E para a família, a filha, vou também. Né? É porque nós temos esse poder, né? Sim. Nós vamos para tudo. A gente não sabe dividir ou só optar por um, né? Sim. Nós focamos com amor em cada momento da vida, sempre, né? Amor. Sempre amor. A gente sempre coloca amor naquilo que nós vamos fazer e fazemos com muita gratidão. Gratidão, né? Sempre. Eu costumo falar, se não for para eu fazer com amor ou com gratidão, eu não vou fazer nada. Sim. Então, quando eu me proponho a fazer algo, e eu tenho certeza que você também com assim, certeza. a gente se joga de cabeça, porque sabe que aonde vai, aonde eu entrar vai dar certo. Com certeza, né? Sim. E você é desse jeito. Eu fico emocionada e te agradeço muito por você a oportunidade. ter se exposto, né? Ter vindo aqui e ter se exposto a sua história. Para mim, ela é
muito motivadora, muito motivacional e realmente uma história de muita superação. Ouvir histórias, às vezes, Dri, é muito fácil e a gente não dá muita atenção. Mas ouvir a história de quem passou por ela, Sim, sim. de quem presenciou, de quem sentiu na carne, para mim, é gratidão enorme. Sim, eu também sou muito grata de estar Eu- aqui, tendo essa oportunidade e a vontade por te conhecer, né? Porque isso que você passou, às vezes muita gente está passando. Sim, E acha que tá passando, exato, e né? acha que é muito fácil você sair da sua casa e ir lá fazer acontecer, mas não sabe o que está por trás. Então, o que você está falando, que é isso que eu quis trazer para cá, que nós somos pessoas reais, Sim. que o que a tela mostra é muito pequeno diante de tudo que está por trás, para você levantar todos os dias e falar assim, ó, Sim. hoje eu acredito que meu dia vai ser melhor que ontem. Com Não é que está certeza. tudo bem, pode estar tudo uma merda aquele dia, Mas né? tem que tá Tem dia bem. que tá tudo uma merda, mas eu sei que com o poder que eu tenho, com o meu equilíbrio emocional, com o que as pessoas que eu tenho em volta, assim como sua família, né, com aquelas pessoas que me impulsionam, nossas vai bases, né, estar no melhor. alicerce, claro. Exatamente, vai estar a base. E aí, depois de tudo isso, quero falar isso. Eu quero falar. Depois de tudo isso, veio passando dessa trajetória. Hoje, a Adriana Dias, nada mais, nada menos, hoje é gestora Sim. da Global Care, que ela é uma multinacional. Isso, é uma empresa de home care, né? Eu recebi esse convite maravilhoso aí que faz mais ou menos 1 ano e 7 meses que eu estou na Global à frente, né? E vem com um diferencial, né? Ela não Muito diferencial. Ela não é muito conhecida no interior, né? Mas é um home care de 20 anos de mercado, né? Vem com essa filial por propósitos, né? Ter mais pacientes aqui para nós darmos assistência melhor. E uns 7 anos para cá, ela é uma multinacional, né? Um grupo, né, italiano se juntou, né, à marca e deu tudo isso, né? E eu posso falar porque eu conheço um pouco, né? Sim. Você sabe o que me admira mais na Global? O carinho que ela, não só o carinho que ela trata o paciente, mas o carinho que ela trata a família. Sim, sim. Que é a política de trabalho. A política de trabalho da Global é assistência de excelência, né? Onde isso a gente consegue um treinamento, né? Tudo. Mas é o acolhimento da família, né? Então, são 2 valores aí dessa empresa que vem de encontro com os meus princípios, os meus valores. Exatamente, né? é isso que eu quero. É nisso que eu quero chegar. que Por deu quê? Porque certo. quem está lá de frente? A Adriana Dias. Por quê? Porque tem bagagem, tem história, plantou, está colhendo e passou por tudo isso e sabe realmente sim. como é acolher. Não só o paciente que precisa ali da Sim, assistência, sim, sim. mas toda a base da família. Com Que certeza. precisa do carinho também, Isso, né? precisa. Aquele aconchego humano. E eu acho isso lindo da Global Care. Sim, ela faz realmente a diferença, né? Um grupo imenso, uma diretoria, CEO, um meu gerente, né, o Estevão, que também se junta a esses princípios, esses valores igual o meu, senão a nossa grande equipe em São José do Rio Preto não seria um sucesso, né? E eu já visitei a Global Care. Entrar na Global Care, entrar lá, subir as escadinhas, é uma paz. Sim, sim. É uma tranquilidade. Eu me senti, é a base deles, né? Onde que a Adriana está, a Adriana atende. Mas eu me senti em casa, uma paz, um ambiente, uma energia tão boa. Isso, é energia né? positivíssima. Muito positiva. Todos os colaboradores lá, Sim. todos sorridentes. Você vê que todos que estão lá, que eu Extremamente sei comprometidos. que nossa. passou aí por um processo seletivo de Sim, Adriana Dias, sim. né? Todos têm ali o seu perfil. Você vê que eles estão lá totalmente empenhados em resolver. Sim, sim. E eles têm essa ideia também, né? De propósitos, valores iguais aos nossos, né? De comprometimento, de estar lá. Então, todo mundo ali dá-se o melhor. Ô, né? Adriana, me fala numa coisa. Como que você, com toda a sua bagagem, toda a sua história, né?
Como que você recebeu essa notícia, se é assim que eu posso dizer, Sim. ou essa proposta, se é assim que eu posso dizer, ou é esse Um convite. merecimento, Também. Só Deus, né? merecimento Agradecer a Deus de sempre. ser Certo. a gestora, né? De estar ali como de frente com todo esse Sim, com projeto que a certeza. Global Care faz por trás. Porque para isso tem que ser uma mulher de muita garra, de muito poder. E eu não vou falar de empoderamento. Estou falando de poder, de aceitação, de acreditar quem ela é. Sim, sim. Como que foi? Eu gosto dessa parte. Sim, por todas essas minhas experiências, né, veio esse grande convite, né, para a parte estar à frente, claro, com todo o processo seletivo, mas foi se criada uma grande equipe, mas o segredo ali é que todos que estão ali são líderes, né, e quem tem que né, a grosso modo aparecer, quem são as estrelas, são a equipe, não eu, né, então assim eu conhecer cada um, o limite de cada um, né? Aonde eles entram, eles sabem que ninguém ali tem que ter um pensamento de competitividade. Ali nós somos realmente equipe, um tem que estar do outro, um tem que estar do lado do outro, né? E eu fico mais observando, direcionando, né? Vamos fazer mais assim, com muito cuidado, que é meu jeito, com muito carinho com eles e respeitando a individualidade de cada um. E eu sempre mostro o quê? Por que não é um ambiente de competitividade, como é qualquer outra empresa que às vezes a gente vê? Porque ali cada um tem seu talento individual. Eu não poderia estar no lugar da enfermeira administrativa, que a gente fala case, porque eu não tenho talento para isso. E o que está no administrativo não poderia estar na enfermagem, na assistencial, porque o talento dele é maravilhoso, né? Então, eu acho que esse é o papel que, digamos, da liderança. É claro que para eu também, para eu estar chegando a esses conceitos, né, eu precisei mudar toda a minha vida, né? Mesmo que eu tenha administração de empresa, mas a gente tem que ir busca de conhecimento, né? Então, participar desses cursos, eu faço direto de psicologia positiva. Você eu tive que investir. Isso, né? Porque você investe Sim, em sempre. você, né? Tive que investir em mim, né? Como é que eu vou me portar nessa situação? Eu estou entrando numa multinacional, né? E né, pelo que você me conhece, o que eu estou falando aqui aonde eu estou não é meu limite, né? Então, eu quero crescer. E para a gente crescer, a gente tem que crescer o quê? No conhecimento, né? Então, eu investi nessas questões de autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, saber nossos limites, a motivação, conhecimento em si, né, parte de gestão propriamente dito, né, uma pós-graduação, né, cursos, né, mas o principal também é o interpessoal, né? Eu acho que isso tá ligado aí com personalidades, está ligado com princípios e valores, né? Sim. O interpessoal a gente não consegue, como é que eu vou dizer? Pode ser melhorado, mas não pode ser mudado. Tem coisa que vem de berço. Exato, né? Exato. Então, o interpessoal hoje, até para essas grandes empresas, né, é a chave máxima, né? A pessoa pode ter toda a experiência na parte de competências, de atribuições para aquela vaga, tá? Mas se não tiver um interpessoal, não tem jeito da gente prosseguir com essa política da Global, que é igual aos meus valores, meus princípios, aonde eu não lido com funcionário, com colaborador, não. São líderes, são meus colegas de trabalho, né? É outra visão. Exatamente. Mesmo porque eu sempre penso assim, ó. Se eles crescerem, você cresce Com junto. certeza. Porque a sua liderança está dando certo. Sim. E eu tenho uma política minha, né? Porque eu tenho a minha empresa, você sabe disso, né? Eu tenho uma política que não fazemos nada sozinha. Nada. E não tem como eu crescer. Eu não vou crescer. Eu vou alavancar uma vez que eu tenho uma base
que são meus colaboradores, são os meus parceiros, né? São os nossos... E até questão de fornecedores, porque se meu fornecedor não me atende bem, eu não tenho como atender o meu cliente bem, né? Então, eu tenho que ter uma base. Então, se todo mundo crescer junto, nós crescemos, Isso, com né? certeza. E aí, no final do topo, ali no final do funil, somos todos bem qualificados, Sim. né? Somos bons líderes. Né? Entender a equipe, né? Então, não é julgar, é conversar, né? Ter uma pessoa por trás. É ser humano, né? Isso, ser uma humano. pessoa humana. Então, assim, às vezes não está bom naquele setor, mas não é porque não está dando certo. Um exemplo, né? A gente troca o setor e as pessoas aparece um novo talento e então assim é essa visão que agora eu tenho, né? Ainda mais aflorada, né? De questão de liderança, gestão, né? E a gente tem que mudar por completo, né? Não tem jeito. Tanto que às vezes até conversas de corredores, modo de dizer, nossa, a Adriana agora ficou metida, nossa, a Adriana agora... Não, é postura, né? A gente está se conhecendo, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, o que é o mais difícil? É a gente saber o que a gente é muito ruim. E aonde que a gente tem que mudar isso? Meu Deus. É olhar para o espelho. Quais são as estratégias que eu vou fazer para que eu melhore isso? Porque senão não tem mudança. Não tem. E é dolorido. É doloridíssimo gente, isso. Você entrar no processo de autoconhecimento é enfiar uma faca todo dia no peito e depois jogar álcool. Porque é você com você mesma e você se automutilando. Porque você descobre que o mundo não era ruim, mas você sim. E aí, sabe aquela história que você mudou de fora para dentro e aí aqui fora está tudo mudado, né? Então, tem que começar por aqui, né? Por nós, né? Então, essa questão do autoconhecimento que eu fui em busca me ajudou, sim, a aumentar meus valores, né? Aí eu vi que tem que ter mais disciplina, tem que ter uma vida regrada, né? A gente se organizar, dá certo, né? Então, a espiritualidade continua sempre, né? Aquela força que nos impulsiona, né? Que é individual, mas necessário, né? A gente também vê que é engraçado companhias, né? Infelizmente, algumas companhias tivemos que ser seletivas, temos que ser seletivos, né? Porque não estão com o mesmo propósito de crescimento. Então, a gente também consegue enxergar isso dentro desses treinamentos, cursos aí que a gente participa, né? Mas não quer dizer que a pessoa não esteja com a gente, não é isso? Não é. Mas para a gente pular para a próxima fase, a gente não consegue levar todo mundo. Exatamente. Né? Quando eu comecei isso há uns 20 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, teve um dia que eu acordei, eu não vou entrar em detalhes da minha vida, né? Não daria tempo para cá. Mas quando eu entrei no processo de autoconhecimento, há 20 anos atrás, eu fui porque eu queria ter respostas, porque o porquê estava acontecendo aquilo comigo, para colocar a culpa no outro. Isso. Tá? E a gente tem que olhar para nós. Quando eu entrei no processo de autoconhecimento e realmente eu fiquei nua, para mim, eu fiz assim, puta que pariu. Que merda que eu sou. Não tem ninguém errado. A única culpada da situação atual que eu estou é exclusivamente eu. Sim. Daí foi uma chavinha. É a virada de chave. É a virada de chave. Foi o segredo para eu começar há 20 anos lá atrás, começar a alavancar a Shirley e descobrir o meu propósito. Então, não foi da noite pro dia, né? Foi 20 anos. E até hoje eu descubro um pouquinho de cada de quem eu sou. E a partir do momento que a gente começa a trazer isso para a nossa vida, essas buscas de autoconhecimento, busca de conhecimento em si, da teoria do que a gente trabalha, enfim, de tudo, não foi só esse momento. Não. Aí começa a ser o quê? Todos os dias. Todos os dias. Você começa a ter o quê? Ferramentas que você começa a aprender com
com esses treinamentos aí, né? Mesmo porque Você já tem um tá planner na você sua tá mente já, né? detectando, né? Exato. Para não deixar acumular, igual você falou de 20 anos. Não, hoje eu não Agora, acumulo daqui nem lixo pra cima, emocional mais. não dá pra Aconteceu, acumular. resolvo, deu certo, não deu, tchau. Isso, aconteceu aquele episódio que não foi bem sucedido, ó. Exatamente. E não é frustração, né? Parte para outra. Parte para outra. Vira a página. Hoje eu viro a página rapidinho. Página rapidinho. Então, vira assim, a página, vou escrever de novo. Isso é incrível. É incrível. Olha, Adriana, muito Então, obrigada por todo esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Foi sempre. Incrível. Você é a minha primeira. Então, que responsabilidade, hein? Minha primeira convidada aqui no Pod As Claras. E eu Estou muito honrada. Eu fico muito feliz de trazer uma história tão bacana e real. Dentre tantas que eu quero trazer aqui para mostrar que mulheres como você também precisou ter um processo para descobrir também o seu acho. propósito, Com certeza. né? Porque é muito fácil a gente julgar ou falar eu quero ser, mas antes de querer ser, quem eu sou, aonde eu preciso andar, aonde eu preciso caminhar para chegar, né? Porque as pessoas às vezes elas pensam na gente o que é fácil, lembra a gente do passado. É. Julgam, né? Já vem direto o passado. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que não tem que ficar dando ouvido para quem está falando isso ou aquilo. A gente tem que o quê? Incorporar isso. Exatamente. É o autoconhecimento e o negócio é daqui para frente. Exatamente. Né? As mudanças só começaram. Não tem fim. Né? E seguir. Um recadinho que eu vou dar para minhas clientes que vão assistir, que sempre nós conversamos e sempre estamos nesse assunto, né? E vocês, por muitas vezes, se sentem insegura de começar um negócio ou de vocês olhar para vocês e saber o quão belas vocês são do mesmo jeito que é gorda, alta, magra, baixa, com o cabelo preto, com o cabelo liso, com o cabelo enrolado. Com as suas belezas. Né? Exatamente, tem tudo. Tudo que eu quero ser e aonde eu quero chegar, existe um processo. Nada da vida, a gente dorme e acorda pronto. Não. Você é belo como é. Você é especial aos olhos de Deus como é. Agora, se você quer melhorar, abra os olhos, abra a mente, deixa o novo entrar, se renove, use o renovo, ressignifique a vida, dá uma outra visão, tenha um olhar diferente por você. Com certeza. Se aceite e se ame, porque tudo na sua vida e aonde você quer chegar, vai dar certo. E mesmo que você não queira chegar em lugar nenhum, se ame no seu estado, que você está atual e pronto. E está tudo certo. Somos mulheres, temos desafio e quem determina quem eu sou e o que eu quero ser ou aonde eu quero chegar, só é eu. Assim como só é vocês. Com certeza, Shirley. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a todos a oportunidade, né? E tem todo o meu apoio, né? Se tá iniciando hoje. Mas, é nosso primeiro. Mas já vejo aí um futuro promissor. É emocionante, né? é cheio de desafios. Sim, muito. Tá? É muito. Pra eu estar aqui e tal. E tem câmera, e tem conversa, né? Mas a gente se adapta. É muita superação. E muita superação, com ter certeza. muita fé em Deus, acreditar muito e principalmente amar ao próximo. Porque a gente não faz nada pela gente, a gente faz para multiplicar informações. E isso aqui é de tantas minhas clientes pedirem, né, que eu trouxesse, que eu levasse mais informações. E eu queria trazer algo para elas que tocasse no coração, mas uma coisa assim, que elas pudessem olhar e falar assim, gente, olha, é para mim e é para vocês mesmo. Todo o conteúdo que nós trouxemos aqui, com vários temas, várias pessoas, várias mulheres de sucesso, de histórias, de valores, tudo isso é para vocês. Toda essa minha determinação para fazer esse Pod As Claras dar certo, né? As Claras pode dar certo, é exclusivamente para vocês. Eu fico muito contente, honrada, obrigada pela oportunidade. E é isso, né? Eu acho que quem estiver aqui da próxima vez é para impulsionar, né? Exato. Vocês mulheres aí que, né, mesmo com toda aprovação, problemas que passam, não deixe de ter sonhos, né, seus objetivos, né, porque no meio do caminho tem pedra, mas a gente vai desviando, vai quebrando e tendo um propósito,
Não tem dúvida que todo mundo chega lá, né? Eu quero agradecer todos os nossos patrocinadores, Sim. né? Porque para fazer isso dar certo, eu tive uma legião de pessoas, tá? Tem os nossos patrocinadores aqui. Ai, Renata, deixa eu falar uma coisa. Maravilhoso, tá difícil, hein? Tá difícil ficar aqui conversando sem comer, porque aqui eu já comi muito. Essa pipoca gourmet, ela mandou pra gente, né? Porque ela tem um carinho enorme por mim. Nossa, maravilhoso. E ela mandou, e eu não paro de comer. Comi mais que eu tenho que falar. Maravilhosa, mas você pode levar o seu. Muito bom. Olha lá, um cacrião. Nossa, muito bom. Não aguento, gente. Parabéns. E olha que eu não gosto de doce, hein? Imagine se gostasse. E todos os nossos patrocinadores que fizeram com que esse podcast desse certo, que acreditaram em mim, que me deram credibilidade para levar o nome deles. E com certeza vocês também são muito especial. Eu quero só dizer gratidão. Gratidão. Por hoje, Gratidão por passar a Deus essa e o universo tarde, sempre. A Deus e o universo, que Ele sempre esteja conosco, que você tenha um caminho brilhante, Amém, a nós. que você atinja todas as suas metas dentro dos seus projetos de vida e que você possa cada dia mais estar presente e mudando vidas de pessoas. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço. Gratidão sempre. Gratidão. Boa tarde. Boa tarde.